Eu acompanho o Sérgio, né? E vamos pedir que duas pessoas muito expressivas na vida do Sérgio, né? Um deles, o nosso companheiro Carlos Lopes, que é companheiro de armas do Sérgio há décadas, né? Foi vice-presidente do PPL até a nossa incorporação ao PCdoB. É atualmente diretor de redação do Ó do Povo, jornal que o Sérgio dedicou décadas da sua vida para construir, para chegar até aqui. Então nós vamos escutar primeiro o Carlos, e depois vamos escutar a nossa companheira Luciana Santos, a nossa presidenta nacional. Júlia, Janaína, Bernardo, minha presidenta, meus amigos, quando o Márcio me pediu que eu falasse algumas palavras, eu fiquei com dificuldade. Como vocês sabem, não é exatamente a minha vocação, a oratória, mas eu fiquei pensando em que constituía a grandeza deste homem. O que fazia dele um grande homem? Durante não sei quanto tempo, 20, 30 anos, eu discuti diariamente com ele. Ele era, e até agora foi, desde o falecimento do Cláudio em 2005, a alma do Hora do Povo. E era um homem extremamente inteligente, extremamente comprometido e extremamente rigoroso. Eu sabia perfeitamente que quando determinadas coisas são publicadas e não estão exatamente exatas, que eu ia receber um telefonema e não ia ser agradável. E no entanto, meus amigos, era o que ele devia fazer mesmo, e isso foi extremamente bom para todos nós. Que qualidade é que o Sérgio, vocês sabem que eu já escrevi um texto aí sobre isso, hoje de madrugada, mas que qualidades que o Sérgio tinha que tornavam ele algo tão especial, além da inteligência, além de tudo isso? É fundamentalmente a identificação com tudo que é humano. Aquele verso latino que o Marx reproduziu, nada do que é humano me é estranho, é exatamente o que o Sérgio achava. Vocês podem dizer, mas ele achava que tudo que os homens, tudo que os seres humanos fazem é bom? Não, ele não achava isso. Mas o que os seres humanos fazem de errado, de ruim, é exatamente aquilo que não é humano. É exatamente aquilo que desumaniza eles. É exatamente aquilo que desumaniza os outros. E era isso que ele não suportava. Desde cedo, desde secundarista, na ligação dele com a cultura, na ligação dele com a luta do povo brasileiro, ele foi um homem de partido. Brecht, um poeta que ele gostava muito, escreveu uma coisa que é importante: um homem sem partido é um homem medíocre. E isso o Sérgio compreendia muito bem. Ele sempre foi um homem de partido, certo? E isso aí, inclusive, não tem nenhuma contradição com o amor que ele dedicava à sua família, com o amor que ele dedicava aos seus filhos. E cá para nós, eu como amigo pessoal dele, várias vezes conversamos sobre os netos, certo? Bom, eu tenho uma neta, certo? Ele tinha mais do que um, como vocês estão vendo. E em tudo, era aquele sentimento de humanidade e de humor. Era um homem severo. Mas ao mesmo tempo era um homem de uma compreensão imensa. Eu o conheci pessoalmente em 1978, durante as conferências regionais para o 2º Congresso do MR8. Nessa época, por algumas razões, eu conhecia de fama, porque havia 2 dirigentes nossos que tinham uma altura espetacular. Um deles era o Sérgio, o outro teve aí, hoje que foi o Franco, certo? Então era conhecido como os 2 compridos, tinha o comprido 1 e o comprido 2, certo? Era assim que a gente se referia a eles. Mas eu nunca tinha visto o Sérgio pessoalmente. Em 78 eu o vi na conferência que foi realizada na cidade de Alagoinhas, na Bahia.
O Adilson ali conhece. Bom, eu estava, por razões pessoais, bastante mal. E disse uma porção de besteiras durante essa conferência. Cara, de repente, no intervalo ele me chama para conversar. E eu estava crente que ele tinha uma certa consciência de que ele tinha dito besteira. Certo? Mas, no entanto, o que ele me chamou foi para dizer o seguinte: você não acha que isso aqui não é assim, isso está errado? Ele começou a fazer perguntas. A capacidade do Sérgio de fazer perguntas que ninguém tinha pensado ainda, quais eram as perguntas, para descobrir a verdade, para fazer com que a gente estudasse, era impressionante. Porque era isso que na cabeça dele estava. Se a classe operária, se os trabalhadores, se os setores progressistas não estudarem, não tiverem conhecimento, eles nunca vão chegar ao poder. E isso era uma questão ultra presente para eles. Foi assim que nós, por exemplo, começamos a dar aulas, eu e ele, para os secundaristas, lá na UMES. Eu de literatura e ele de história. De história? De história. E ele de história. Certo? Porque era uma coisa muito importante para a gente formar a juventude. E assim nós tocamos esse tempo todo. Acabei de ver uma foto minha com ele lá no teatro, dando aula. É uma foto, bom, eu sinceramente nem conhecia essa foto, mas aqui ele me mostrou ainda há pouco. Então, meus amigos, as minhas palavras aqui, eu vou terminar agora, são de que nós perdemos um grande homem. Engels, no enterro de Marx, diz que uma das qualidades impressionantes de Marx é que ele nunca teve um inimigo pessoal. E a mesma coisa nós podemos dizer do Sérgio. Era preciso ser um canalha para ser inimigo pessoal do Sérgio. Ele não teve um inimigo pessoal durante a sua vida. Meus amigos, muito obrigado pela paciência de me ouvir. Companheiro Sérgio Rubens! Presente! Companheiro Sérgio Rubens! Presente! Agora! Sempre! Bem, camaradas, falar de Sérgio Rubens num momento como esse não é simples. Nesse momento de dor, de dívida, de um brasileiro, um revolucionário, que eu tive a honra de conhecer há 3 anos atrás, lá no escritório da Hora do Povo, que era também a sede, né? Ainda está lá o escritório. E sabe aquela primeira impressão, Júlia? A primeira impressão que eu tive foi logo de apaixonamento. Um homem tranquilo, sereno, com ideias consistentes, denso, e que a gente estava ali se encontrando num momento muito adverso. Nada mais, nada menos da vitória de Jair Bolsonaro e de que as nossas duas legendas, PPL e PCdoB, não tinham alcançado a cláusula de barreira. E ali nós estávamos exercitando o que é que nos unia. Ele, um homem de ideias, que conhecia bem a trajetória do PCdoB, e a gente também conhecia o movimento revolucionário do 8 de outubro, depois do Partido Pátria Livre. E ali a gente fez esse exercício de unidade. E ele dizia assim: nós, num momento como esse, temos que buscar muito as nossas convergências. E nós temos muitas coisas em comum. Nós desejamos o mesmo para o Brasil, para os brasileiros e brasileiras. Nós queremos nada mais construir o socialismo no Brasil.
nós temos formulações dos caminhos para onde chega nisso. Nós somos marxistas, defendemos o socialismo científico. E as nossas diferenças táticas, elas são secundárias nesse momento. E assim ele agiu, praticou. E ao longo do tempo eu tive a honra de conviver e admirá-lo cada vez mais. Pela sua consistência, pela capacidade de elaboração. E antes de tudo pelo espírito partidário, o espírito de unidade que movia ele. Ele, em qualquer que seja a circunstância e o momento, ele era um honesto intelectualmente. Ele nunca deixou de afirmar suas convicções. Mas ele sempre procurava o caminho de harmonizar. Sei depois do quanto cada uma de vocês que conviveram com ele desde esses tempos tem memória da afetividade, da generosidade, do cuidado. Isso parece óbvio, mas o verdadeiro comunista é aquele que ao entender que esse mundo tem jeito, ele procura cuidar, formar, dar consistência ideológica, persistir. Ele era um formador, né, de gerações, um educador de gerações e gerações. E sei do quanto ele primava por isso, né? Apaixonado pelo cinema. Não tinha uma semana que Sérgio Rubens não me mandasse um filme para eu poder assistir. E agora, mais recentemente, cuidadoso que ele é, ele estava montando com a CTB um cineclube para tratar dos filmes que refletissem, né, o debate sobre a luta dos trabalhadores ao longo desse tempo. Então, camaradas, Sérgio Rubens é um homem de perspectiva. E as suas ideias, elas estão entre nós e elas permanecerão como uma necessidade de um futuro que ele sempre lutou para que nós percorrêssemos e alcançássemos. Então, nessas horas é fato que a gente se sente órfão. A gente se sente órfão porque esses são pessoas que são insubstituíveis. Mas que essa convicção que sempre moveu ele, né, desse mundo que a gente tanto persegue, ele, então, numa hora como essa, ele recai sobre nós com mais responsabilidade ainda. Quando a gente perde um guerreiro, a gente não enterra ele, a gente planta ele. A gente planta para que floresçam mais e mais guerreiros dessa luta, que é a luta por justiça, que é a luta pela humanidade. Ainda mais ele que é um desses quadros políticos, porque muitos de nós temos qualidades, defeitos, mas é impressionante como o Sérgio era um quadro acima da média, porque ele conseguia reunir muitas qualidades difíceis de serem desenvolvidas por uma pessoa só. Além de grande capacidade de elaboração teórica, ele tinha opinião própria, ele era um ideólogo e de uma densa cultura. E por isso que falava com fundamento, com consistência. Não tinha nada que ele falasse que não fosse fruto de alguma reflexão daquela circunstância, daquele determinado momento. Então, eu sei o quanto ele é amado. E vocês podem ter certeza que eu passei a admirar e amá-lo.
com tudo isso que a gente tem construído juntos. Porque ele teve um gesto de grandeza no momento que não era fácil encontrar. Porque afinal ele foi o sucessor de Cláudio Campos. Ele é sucessor de um grande legado, de uma grande história. Não é uma história recente do povo brasileiro. Ele é de feitos extraordinários, de grandes momentos de virada da conjuntura brasileira. Ele podia simplesmente não engrossar essa fileira, né? E ele fez um gesto político de grandeza, que é do tamanho das ideias dele, do tamanho da estatura que ele é. E vocês podem ter certeza, camarada. Esse legado, não é, que Sérgio deixou pra gente, nós vamos fazer jus a ele. Esse legado que ele deixou, nós vamos ter que cada vez mais jogar luz. Dar o peso e o tamanho que ele tem. E servir de referência pra gente, pra nossa perspectiva. Sérgio Rubens, camarada. Presente! Presente!